Olá, seja bem-vindo à segunda aula desse módulo sobre contentamento pastoral, dentro desse bloco maior. Bem, eu quero agora aprofundar um pouco mais essa declaração paulina no capítulo 4, de 10 a 13. Bem, Paulo usa o substantivo alegria, ou o verbo alegrar-se, 16 vezes nessa carta. Alegria aqui é um estado de satisfação que ocorre tipicamente nas Escrituras quando confiamos em Deus, quando há reconhecimento da soberania de Deus. Então, é essencial para uma pessoa que almeja uma vida de satisfação, de contentamento, essa crença na soberania de Deus. Na verdade, ler as Escrituras sem perceber isso é algo estranho, porque ela já se descortina para nós mostrando, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus cria todas as coisas, chega no momento de criar o homem, ele com todo o seu poder cria macho e fêmea, os coloca distinto dos demais, Afinal de contas, homem e mulher são criados à sua imagem e semelhança. Ele dá ordens para esse homem. Se ele havia dado ordens para as criaturas inferiores ao homem, e elas estão cumprindo o seu propósito, não seria diferente com o homem. Coloca o homem no jardim, dá total liberdade, diz para o homem o que não é bom, e o que não é bom é ser independente dele, porque a independência de Deus nos conduz à construção desse mundo que eu e você vivemos, um mundo de desordem, um mundo de confusão, e essa desorganização toda se deve à entrada do pecado na natureza humana e à construção de cidades a partir de um protótipo que está em sua natureza corrompida. Ainda que você tenha marcas do próprio Deus, mesmo sendo produzidas por esse homem, e isso se dá porque esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas você vê que a força do pecado faz, mesmo o homem que cria leis apropriadas, ele é o mesmo que vai descumpri-las. Você vê como é que é a força do pecado. Mas ler as Escrituras é ter acesso a essa soberania de Deus, a esse governo poderoso de Deus. Estava lendo uma coisa interessante hoje pela manhã, lendo uma obra onde era citado a Grande Depressão experimentada nos Estados Unidos, e uma pessoa em especial, Henry Ford, no ano de 31 e 32, as empresas estão demitindo e ele está admitindo. E uma coisa interessante é que o Henry Ford, mesmo sendo alguém com escolaridade quase nula, era um homem com muita educação. Há uma diferença de escolaridade para educação. Não é meu objetivo conversar sobre isso, mas é dito que ele olhava para o céu e ele dizia: enquanto a crise está ocorrendo aqui, o sol continua a nascer, a se pôr, a lua chega, as estrelas, um dia após o outro, as estações, ou seja, o homem está em crise, o Criador não. Então, a interpretação dele não era tão cristã, mas a ideia era que a natureza, a criação, ela nos comunica que não existe crise nela como há em nós. E isso tudo nós vamos observar que Deus está no controle. Então essa confiança na soberania de Deus vai fazer toda a diferença. E esse contentamento, ele é interessante
porque a alegria passa a ser algo diferente daquilo que os não cristãos interpretam, né? Ela não é para nós felicidade, às vezes eu posso usar a palavra alegria, mas a felicidade não é superficial, não é passageira, ela permanece e é algo muito mais profundo. O coração alegre é um coração contente, pois reconhece e tem prazer no poder soberano de Deus e na sua providência. Eu acho que o pastor de uma igreja local, o pastor mesmo que não seja de uma igreja local, esse pastor ele precisa mostrar isso para as suas ovelhas. Mas ele não deve ter como alvo mostrar, ele deve ter como alvo, inicialmente, experimentar isso. Porque um dos perigos da nossa geração é exatamente o alvo de querer ser modelo por ser modelo. É importante que as pessoas vejam que eu estou bem. Não, é importante que você esteja bem, para que as pessoas te vejam. E ao te perguntarem como é que você está, dessa maneira, vivendo o que você está vivendo, você tem aí uma oportunidade maravilhosa de apresentar o Deus soberano que está no governo de tudo, providenciando tudo. Há um propósito maior por detrás de tudo que está acontecendo. E isso faz toda a diferença. Se fôssemos fazer uma analogia, por exemplo, vamos imaginar um pastor que por alguma razão está passando por problemas familiares. E pode ser com a sua família que ele constituiu, né, filhos, até mesmo a esposa, ou pode ser com seus familiares. Vamos pensar em pastores que estão passando dificuldade em suas comunidades, algum grupo que se levantou, alguém proeminente que está ali se opondo a ele, sem razão de ser. Vamos imaginar agora que esse pastor ele sofre uma acusação, uma inverdade é dita a seu respeito. Como é que ele vai se comportar? Eu soube, por exemplo, há uns poucos anos atrás, de um pastor que foi acusado injustamente de ter cometido adultério. Isso o levou a escrever uma carta para familiares, ir para uma determinada região de sua cidade e se suicidar. Algo sério. Vamos imaginar que esse pastor, além de passar por isso, ele seria preso. Acusações vieram, ele foi preso. Irmãos, como um pastor desse deveria se comportar? Agora imagine se esse pastor se chamasse José. Não foi isso que José passou? Seus irmãos intentaram mal contra ele, o venderam, ele foi parar na casa de Potifar, a mulher de Potifar o desejou, ele em santidade a Deus, fidelidade ao patrão, não a tocou, fugiu, ela o acusou de estupro, ele foi preso, na cadeia, ao invés de entrar numa profunda depressão, ele resolve cuidar daqueles que estão ali com ele, ele começa a servir naquele ambiente. Daqui a pouco, de forma extraordinária, Deus tira ele dali e o coloca como governador. Preste atenção, se você observar bem a história, José não está fazendo o que está fazendo para ser governador. José está fazendo o que está fazendo porque é a coisa certa a ser feita, sendo quem é. Você, pastor, precisa ter isso em mente. Você não vai ser fiel para. É bem verdade que por ser fiel, algumas coisas vão acontecer. Mas dentre as coisas que vão acontecer, inclusive as dificuldades, com certeza virão. Alguns pastores hoje sonham em ser populares. Não, populares no sentido de serem aclamados pela multidão. Meu Deus, eu gosto da frase de John MacArthur.
Fidelidade e popularidade raramente andam de mãos dadas. Pense nisso. Será que é plano de Deus? Essa ideia de você descansar nos planos de Deus, na soberania de Deus, confiar plenamente em Deus, faz toda a diferença no seu pastorado. Vai fazer completa diferença. Então, contentamento, ele não começa a partir de cenários, ele começa sempre a partir de Deus. Pastor Glauco, eu não sou uma pessoa que tenho facilidade para me contentar. Eu entendo que é um mandamento bíblico, mas eu tenho dificuldade. Como eu devo pensar, como eu devo tratar essa minha dificuldade? Eu gosto muito de simplificar as coisas e gosto de pessoas que simplificam. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui em Filipenses 4, de 10 a 13, ele vai nos dizer, porque aprendi. Ele está dizendo que aprendeu é porque ele não sabia. O que ele sabia era falar grego, aramaico e hebraico. O que ele sabia lhe foi comunicada por um grande mestre, onde ele formou-se aos pés, Gamaliel. Ele sabia muitas coisas, coisas que os livros e os homens lhe deram. Mas ele descobriu uma outra coisa na sua caminhada com Deus, que é possível aprender coisas que nós não sabemos, e uma delas é o contentamento. Então, você que não é alguém satisfeito, você pode aprender a se satisfazer em Deus. Uma das coisas importantes para todos nós é essa mentalidade de aluno. Quando a gente entra na escola de Cristo, nós temos que ter em mente, não há fim de curso, não há formatura, não. A escola de Cristo, entra-se aluno, mantém-se aluno e depois de um tempo, continuamos alunos. Depois o que você vai ter alunos mais maduros ensinando alunos iniciantes, mas todos... Então, contentamento é um alvo que pode ser atendido. Um dos perigos é você começar a achar que por ter conhecimento, títulos, por ter feito um doutorado em divindade, você agora, automaticamente, essas coisas deveriam estar presentes em você. Não é assim. É no exercício cotidiano. Eu acho importante observarmos algumas declarações. Nós sabemos, 2 Coríntios 3,18, quero ler aqui com você, 2 Coríntios 3,18, um texto muito interessante e importante para nós, né? 2 Coríntios 3,18, a palavra de Deus diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados de glória em glória. Uma das obras do Espírito Santo em nós, além de nos guiar a toda a verdade, é operar a verdade em nossos corações. Então, quando Paulo diz aprendi, ele opera em nós tanto querer como efetuar. Deus está se movendo em nós. Então, na medida que você está andando com Deus, você está meditando em Deus, está se deleitando em Deus, o Espírito está operando em você. E o crescimento e amadurecimento, eles estão ocorrendo. Ainda que você desconfie que
não está acontecendo nada. Geralmente quem desconfia é porque pensa na vida cristã com resultados imediatos e não como um processo, ou como uma corrida de 100 metros e não uma maratona, mas não uma maratona convencional, a ideia do Ultraman, das ultramaratonas. Eu estou pensando aqui num processo e não num tratamento de choque, né? O processo é a ideia de santificação progressiva, ou seja, se iniciou algo no dia que você nasce de novo e isso vai ocorrendo gradativamente. Ninguém acorda satisfeito com todas as áreas e pronto para lidar com qualquer tensão ou dificuldade. Então eu espero que nessa segunda aula tenha ficado claro para você que a confiança na soberania de Deus e essa dimensão de aluno, de discípulo, levando em consideração que é um alvo que pode ser atingido, possa ter ajudado você na construção de uma teologia pastoral. Deus abençoe muito a sua vida e daqui a pouco a gente tem mais uma aula.